assim, no caso da torcida do Vasco, eu não sei o que eles estão querendo mais, porque olha o que o Carille tá fazendo com esse time do Vasco. Tem que aplaudir o Carille. Família, o Thiagão sempre perturba vocês com a seguinte opinião. Até acho que a maioria concorda comigo. Se o Vasco não consegue achar na sua base jogadores que possam contribuir mais que Lloyd Augusto, Emerson Rodrigues, Jean Davi, alguma coisa está errada. Alguma coisa está muito errada. E a base essa semana deu seu recado, uma vitória expressiva sobre o Flamengo pela semifinal da Copa do Brasil Sub-17, um 4-2. E ontem, aula no nosso Caldeirão, 4-1 sobre o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. A pergunta que fica é, será que não tem ali algum ponta que possa contribuir nessa sequência de jogos que o Vasco tem fora de casa? Veja bem, não estou falando aqui que o Juninho, por exemplo, o Andrei Fernandes, por exemplo, vão resolver os nossos problemas. Não é isso, mas está muito claro para todos que o Vasco nessa sequência vai ter que poupar aqui, poupar ali. E aí, de repente, a pergunta que fica é, poupar o Nuno para colocar o Lloyd? Poupar o Nuno para colocar Jean Davi? Ou de repente você aposta aí num jogador mais rápido, mais habilidoso, para dar essa velocidade que a gente precisa, família vascaína? Vamos debater sobre isso, até porque é time árabe que está contando lá com os serviços do Leandrinho, parece que quer comprar o nosso lateral esquerdo. Além disso, vamos falar aqui sobre renovações. Léo Jardim, já aí o canal Atenção Vascaínos trouxe algumas informações nesse sentido. Quero debater com vocês também uma opinião do Ronaldo lá no Jogo Aberto da Renata Fã, ontem falando que Fábio Carille está fazendo milagres à frente do Vasco, porque o time, você me entendeu. E aí, galera, fica aqui, Thiago, pelo amor de Deus, para de falar do Paiva. Então tá, não vou falar mais do Paiva. Vou te dar aqui um outro exemplo. Pode ser? Ricardo Sapinto. Thiago, tu é meio maluco. Nessa quinta-feira, você vai me entender. Chega aí que a resenha tá show de bola. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha e falar sobre o melhor goleiro do Brasil, Léo Jardim. Tá na tela. As duas primeiras propostas foram negadas, diz jornalista. Informação, como eu disse, do canal Atenção Vascaínos. Está aqui, ó. O interesse de alguns clubes é real e já foi oficializado. Porém, o atleta deixou claro que a prioridade será do Vasco. Porém, as duas primeiras propostas foram negadas. Poxa, foi naquela entrevista com a Aline Nastari, né, na TNT Sports, que o Pedrinho falou que fez a proposta, um bom aumento salarial, tempo de contrato, mas eu falei sobre isso ontem, né? Foi ontem, que quando o Léo Jardim ali após o jogo contra o Lanús, ele bateu na mesa e falou, não, eu quero permanecer, o clube já sabe, meu staff também, eu falei, ele quer lá em cima. Ele quer lá em cima, porque assim, família, o Léo Jardim, ele tá com 29, 30, me corrijam aí se eu estiver errado. E aí me parece que o Vasco ofereceu 3, 4 anos, podendo renovar. Então assim, é um longo período, né? Então claro que o cara realmente quer ganhar bem. E sinceramente merece, cara. Merece, porque o Léo Jardim, eu acho ele um dos melhores goleiros do Brasil. E aí, poxa, o cara tá buscando ser valorizado nesse sentido. E tá aqui, ó, outra informação. O cenário envolvendo Léo Jardim dá uma melhorada e partes seguem conversando. Segundo o jornalista Flávio Dias, a situação envolvendo o goleiro Léo Jardim deu uma melhorada em termos de renovação de contrato com o Vasco da Gama. Os agentes de Léo Jardim, que é um dos menores salários desse time titular do Vasco, querem uma valorização do atleta. As partes estão conversando, mas a tendência é que Léo Jardim permaneça de fato no Vasco. Torço muito para isso e entendo sim que ele tem que ser valorizado. E não vem com essa conversa não, que com certeza isso existe no mundo do futebol. Fica imaginando, por exemplo, a próxima resenha que a gente vai fazer aqui é sobre o Jair. Aí tu vê o Jair ganhando tanto, não sei se é 800, 900 mil, 700 mil que ele ganha no Vasco. Aí tu vê o Léo Jardim, protagonista. Poxa, opa, dá pra chegar ali, né? Claro que tem isso, família vascaína. Se ele é um dos menores salários do time titular do Vasco, o cara vai buscar essa valorização. E na minha opinião, eu sei que o futebol tá muito caro, é um cara que merece.
É um cara que merece. Não é porque ele fez... porque ele teve essa atuação contra o Flamengo. Vocês sabem muito bem que eu venho falando isso aqui. A única questão que eu levanto pro Léo Jardim, zarpar do Vasco, partir, se ele não quiser ficar. Se ele não quiser ficar, não quer renovar, quer um outro projeto, aí é outra parada, né? Aí não tem muito o que você debater, deixar sua opinião. Mas, como ele disse em alto e bom som, que quer permanecer no nosso Vascão, espero que o Vasco consiga aí esse acordo com o Léo Jardim, para ele permanecer por muito tempo no Vasco. Inclusive, né, um time que eu tô secando muito, que é o Santos, eu lembro que o Sormani falou exatamente isso, né, que o Vasco tem goleiro para muito tempo. Então, espero que o Léo Jardim possa permanecer no Vasco. Trocando uma ideia agora sobre o Jair, tá aqui, ó. Situação de renovação de Jair com o Vasco não está muito legal. Já a situação de Jair não está muito legal em termos de renovação contratual. Segundo Flávio Dias, no canal Atenção Vascaínos, o meia volante ainda não foi chamado pela diretoria para conversar. Se avalia internamente pelo retorno que Jair tem dado comparado com o que ele recebe hoje de salário. Se vale a pena renovar com o atleta ou não. Quero a sua opinião. Sem entrar nessa parte financeira, eu gostaria sim, né, de contar com o Jair. Pelo menos por mais um ano, porque eu entendo que o Jair é um atleta que vai cair bastante, né? Porque já tem ali uma parte física bem difícil, né? Precária, ele é lento, ele tem uma boa técnica, mas é bem lento, né? Então, não acho que vale a pena você renovar por tanto tempo. Mas eu gostaria de contar aí com o Jair, sei lá, por mais 2 anos. Mas, né, analisando essa parte financeira, aí você tem que realmente pesar se vale a pena. Eu vi aí que o Galo tá cogitando ele, né? Que ele pode acertar de graça. Tem aí também, né, times dos Estados Unidos. Então, realmente, uma situação aqui que eu entendo que não é nada fácil, né, família vascaína. O Jair, ele chegou com status de uma contratação bem importante no Vasco, titular absoluto ali no início de 2023, cara, e não conseguiu entregar, né? Infelizmente, 2023 foi importante em alguns jogos, Cuiabá, América Mineiro, marcando gols ali nessas partidas, que ajudaram demais na permanência. 24 acabou tendo a lesão, e esse ano tá voltando aí, né, até a ser titular. Eu acho que ele foi bem contra o Flamengo. Eu dei uma nota azul para ele ali contra o Lanús, apesar da baixa intensidade, de errar alguns lances. Achei que ele foi, né, mais ou menos, mas realmente não é uma decisão fácil. É como eu estou colocando aqui. Parte financeira, aqui. Gostaria de contar com o Jair aí para, né, 2026. Analisando essa parte financeira, eu não sei quanto ele ganha. Aí, né, deixo a cargo da diretoria, família vascaína, mas queria saber a sua opinião. Falando aqui sobre a base do Vasco, né, a gente tem essa informação aqui também do canal Atenção Vascaínos sobre o Leandrinho. Tá aqui, ó. Clube Árabe deve fazer uma proposta para ter Leandrinho em definitivo. E aí tô pegando essa postagem aqui do Adílio, tá na tela, ó. O Al-Shabaab fará proposta para comprar Leandrinho, que está bem adaptado e quer seguir no clube saudita. Já sobre o lateral esquerdo Leandrinho, o Al-Shabaab deverá fazer uma proposta ao Vasco para aquisição do atleta em definitivo. O campeonato local se encerra no dia 30 de maio. O jogador está muito feliz e a adaptação em Riyadh, é assim que fala o nome da cidade lá, Riyadh, eu acho que é isso, e gostaria de permanecer no clube saudita. Poxa, mas de repente não dá pro lateral Leandrinho voltar e depois analisar essa possível venda aí? Cara, é até um debate muito interessante que eu tava pensando quando eu tava vendo aqui essa matéria, porque entre nós, torcedores do Vasco, a gente sempre comenta que o Vasco vende muito mal, né, seus jogadores da base. Só que também é engraçado, e eu tô me incluindo, tá? O torcedor do Vasco, de um modo geral, não tem paciência nenhuma para esses atletas se desenvolverem e o Vasco conseguir vender, né, bem. Eu vejo aqui muita gente falar, por exemplo, do Ryan, vende logo, né? Lá no grupo de membros mesmo, pô, achar qualquer milhão de euros aí pelo Ryan, vende logo. Dá não, pelo amor de Deus, entende? Então é realmente uma questão pra gente analisar. Então assim, cara, eu gostaria de contar com o Leandrinho, não estou dizendo que o Leandrinho é isso ou aquilo, mas ter o Leandrinho como reserva para o Piton e até poupar o Piton, porque é um jogador que tá na pegada, né, tá jogando todos os jogos, e entendo que vai chegar um momento aí, agora nessa sequência de jogos, que você vai ter que poupar o Piton. E aí você coloca quem? Vitor Luiz, que eu nem acho assim ruim de tudo, mas é mais um jogador que não tem aquela saúde, se é que você me entende. O Leandrinho já conta com essa saúde. Já é um lateral de mais força física, de velocidade, né, de fazer ali uma boa recomposição, de chegar no fundo. Inclusive, no ano passado, né, teve várias jogadas nesse sentido, gol contra o São Paulo, cruzamento pro Verratti naquela virada contra o Atlético Paranaense. Então, assim, é uma questão que eu entendo de você analisar o seguinte, que o Leandrinho produziu até o momento, e aí, de repente, se for um bom valor, vender
para esse recurso ajudar o Vasco a caminhar esse ano, seja para honrar com seus compromissos, seja para fazer algum investimento aí, né, quer dizer, reforços, porque família vascaína é difícil, né, essa questão da paciência do torcedor. Então vamos aguardar como é que vai ficar essa situação e também, né, conta com a vontade do jogador de permanecer, porque me parece que vem jogando lá. Mas assim, é o que eu disse, eu acho que o Leandrinho seria uma peça importante aí para a composição do elenco, para poupar o Lucas Piton, que com certeza vai precisar em algum momento, né, dar uma segurada. E o Vitor Luiz, principalmente no início do ano, não passou tanta confiança não, família vascaína. E aí, trocando uma ideia sobre isso, eu tava vendo essa informação aqui nesse vídeo do Detetives Vascaínos, tá aí, sinal de alerta sobre o condicionamento físico dos jogadores. É ligado. E aí, família, até analisando o nosso próximo, né, adversário, o Cruzeiro, que vai jogar hoje contra o Palestino, pode acontecer do treinador deles, né, mesclar o time, um time misto. Tá aqui o provável time do Cruzeiro para a partida de hoje e o Cruzeiro tem que pontuar, tem que ganhar, porque senão vai se complicar na competição. Cássio, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno, Gamarra, que aqui seria um jogador que seria poupado, né, o Vidalba, e Kaique, que é titular. Wallace, Eduardo, né, eu acho que é o do Botafogo, né, que jogou no Botafogo aqui. Marquinhos, que é a reserva, o titular vem sendo o Christian. Dudu, que também virou reserva. Lautaro Dias, reserva, e o Gabriel Barbosa, reserva. Então, o Cruzeiro, mesmo no momento de dificuldade na competição, pode entrar com o time misto aí. E aí, família, a gente trocou uma ideia sobre a base do Vasco, né? A gente viu, né, como eu disse, 2 resultados aí expressivos, né? Uma vitória contra o Flamengo, na Copa do Brasil Sub-17, 4-2, e ontem, né, o Sub-20 do Vasco conseguiu uma vitória sobre o São Paulo por 4-1. Eu tava até vendo aqui o time titular do Vasco nessa partida: Felipe Gabriel, Paulinho, Lincoln, Luiz Gustavo, o Avelar, lateral esquerdo, né, Ramon Roque, o Elder, que jogou muito bem na Copinha, gostei muito dele, Zucarello, que já tá figurando aí entre os profissionais, Bruno Lopes, que eu não gostei muito, né, é jovem também, tem muito que evoluir, né, mas não teve uma boa participação no início do ano no Campeonato Carioca. Juninho, né, esse ponta veloz, né, apesar do tamanho, e o GB, que marcou gol ontem, não sei se gols, né, ele fez mais de um, família, vocês podem me ajudar aí nos comentários. E aí, família, eu acho que, assim, é interessante, tá? O Fábio Carille olhar para a base para tentar ter algum jogador que possa trazer uma dinâmica diferente, né? Uma velocidade que a gente precisa para jogar fora de casa, jogar em transição rápida, jogar no contra-ataque, ter um time mais fechado. E aí o próprio Alegria, o Juninho, tem aqui também essa informação, né, do canal Atenção Vascaínos, ó, sob olhares de Carille, Andrei Fernandes pode treinar entre os profissionais. Como eu disse, não estou dizendo aqui que esses jogadores vão resolver um problema do Vasco, mas eu acho interessante sim, cara, você levar alguns desses jogadores com essa característica de velocidade do 1 contra 1 para esses jogos fora de casa, cara. Eu acho sim, o Vasco precisa ser um time mais físico, mais rápido, e infelizmente, né, o Lloyd Augusto não está contribuindo nesse sentido. Até acho que tem que ter alguma oportunidade aí, sei lá, de repente no jogo contra o Operário, tô falando aqui alguma merda, alguma besteira, absurdo que eu tô falando, que é um time da Série B, né, botar ali o Lloyd pra jogar, time mais fechadinho, buscando contra-ataque, não sei, a gente vai ter que dar uma oportunidade pro Lloyd, né, pro Lloyd tentar alguma coisa, mas acho bem interessante, família, levar esses jogadores aqui que estão se destacando nesse momento na base para ter uma oportunidade, porque realmente o Vasco vai ter que poupar, isso é uma realidade. São 6 jogos fora de casa, né, Cruzeiro, aí viagem, depois tem, deixa eu ver aqui, o Operário, vamos viajar, Palmeiras, Brasília, Porto Cabello, Venezuela, Vitória, Bahia, Lanús, Argentina. Então é evidente e claro que o Vasco vai ter que entrar em vários jogos aí poupando jogadores, porque a gente viu, né, o jogo contra o Flamengo para o jogo contra o Lanús, o Vasco sentiu demais e não teve, né, viagem. Então com certeza o Vasco vai ter que entrar com um time misto em alguns momentos, em alguns jogos, porque senão realmente, né, vai dar ruim para alguns jogadores, e a gente já está vendo, né, por exemplo, o Nuno sentir bastante o desgaste. E aí, eu queria trocar uma ideia com vocês sobre essa opinião do Ronaldo lá no Jogo Aberto, dizendo assim, o que o torcedor do Vasco quer? Cara, ele tá fazendo milagre aí para vocês, olha só. A torcida não aceita, a torcida não apoia o Carille, mas tem time que pode gostar disso, hein, Ronaldo? Que tá interessado nessa situação. Tem time que pode gostar desse treinador, porque ele é um treinador que tem essa consistência. Por mais que jogue bem ou jogue mal, e o time do... Eu tô com o Xixi, o time do Vasco não é esse time para ganhar Libertadores, ganhar... Calma, não é tudo isso. E eu achei legal que ele abraçou o Pedrinho, mas quando a torcida começa desse jeito, a gente já sabe que o final não é
No final é a demissão do treinador. Agora, tem torcida de teatro, tem torcida que aplaude, tem torcida que briga. Agora, o Carille tá firme Torcida e forte. de teatro. É, tem uma torcida que não fala nada, né, praticamente. Já fica no tem torcida que é assim. Agora, essa torcida tá vaiando. Não, tem torcida, né? Mas assim, no caso da torcida do Vasco, eu não sei o que eles estão querendo mais, porque olha o que o Carille tá fazendo. Com esse time do Vasco, tem que aplaudir o Carille. Eu discordo, tá? Eu discordo plenamente. Que é isso, Thiagão? Nutella, iludido, esse time do Vasco é horroroso. Família, não acho. Não acho. Claro que o Vasco está vivendo aí um momento de dificuldade, né? Tietê, Adson, parte física, Paulinho não voltou bem, né? O Jair também não, o Paê acabou se machucando, que é o nosso reserva ali para o Felipe Coutinho, mas eu acho esse time do Vasco, continuo batendo nessa tecla, dá para competir, dá para ganhar de qualquer um, mas esse time precisa, né? Trabalhar melhor, ser mais organizado e nesse sentido, né, ter mais ideias com a bola no pé, tá mais organizado defensivamente para não sofrer tantos gols, mas dá para competir, família vascaína, isso para mim é claro. Essa visão aí do Ronaldo, de milagre, tá fazendo... Não, isso aí, cara, é coisa do passado. Se você pegar o elenco do Vasco e comparar com outros times, já falei isso aqui, Grêmio, Santos, Cruzeiro, cara, o próprio Corinthians, não acho tão diferente assim do Vasco, não. É porque o Vasco entra cagado contra o Corinthians, entra cagado. Eu nunca vi isso, mas não acho o Vasco tão abaixo. Poxa, até esqueci de falar isso no vídeo de ontem, né, que a gente estava nesse assunto também. Há quanto tempo, durante sua carreira de torcedor, que você não vê um banco mudar a história de um jogo? Esse ano, você viu 2 vezes. Contra o Santos e contra o Sport. O banco mudou a história do jogo. Melhorou. Não foi uma coisa do acaso ali, um cruzamento que um cara que... Não. O time estava sendo pressionado, entrou o Adson, entrou o Jair, entrou o Paê, entrou tal, e Tietê no jogo contra o Santos, e o time começou a rodar a bola, a ter mais posse de bola, a parar de sofrer. Há quanto tempo a gente não vê isso? A gente está vendo em 2025. Eu sei que esse time precisa melhorar muito. Tem carências, principalmente na parte física, de velocidade. Foi contratar o Lloyd e olha só o que aconteceu. Eu entendo que a gente ainda tem carências, ainda mais se você for mirar, né, parte de cima da tabela. Entrar confiante para ganhar a Copa do Brasil, o Sul-Americano, não é esse o papo. Eu tô falando que hoje o Vasco tem um time para brigar, para competir contra qualquer um. Diferente desse exemplo que eu vou te dar. E por isso que eu cobro o Fábio Carille e não acho justo esse argumento de, são 20 anos demitindo o treinador, vai demitir o Carille? Não, eu aceito o argumento, esse eu não aceito. Eu aceito o argumento, vai demitir o Carille e contratar quem? Eu até aceito. Eu até aceito, porque sei que é complicado mesmo. A gente tá vendo aí, parece que o Dorival pedindo rios de dinheiro, né, para o Corinthians. O Vasco não vai fazer isso. O Diniz, eu levantei aqui a questão que, de repente, o grupo, né, não vai gostar desse nome. Até lembrei do caso que ele teve aí, né, com o Tietê, aquela confusão, que o Diniz acabou ofendendo o Tietê. Então, entendo que não é fácil, tá? A mudança de treinador nesse sentido. Agora, esse argumento eu não aceito em relação ao Carille. Eu peguei aqui a última partida do Sapinto comandando o Vasco. Olha o time. Esse time acabou caindo. Olha o time. Porque o Vasco também poupou nessa ocasião. Vamos lá. Lucão, Miranda, Marcelo Alves e Leandro Castan. Já bem. Marco Júnior, Léo Gil, Iago Pikachu e Neto Borges. No comando de ataque, Gustavo Torres, Benítez e Ribamar. Você quer ver o banco? Vou pegar o banco aqui para você. Vamos lá. Thales Magno, Lucas Santos, Juninho, Carlinhos, Thiago Reis, Fernando... esqueci o nome do goleiro, é Fernando que jogou até contra o Vasco agora, esqueci o nome dele, mas é o barbudo, Fernando alguma coisa, esqueci o nome. Caio Tenório, Ricardo Graça, Andrei, que Andrei é esse aqui, cara, não acho que é o Andrei Santos, não. Bruno Gomes, Léo Matos e Igor Catatal. Poxa, gente. E nessa época a gente cobrava o Sapinto, lembro muito bem, a gente chamava aqui o Sapinto de burro, com esse time aqui. Com esse elenco aqui. Poxa, dá pra utilizar o mesmo argumento, com o Sapinto e com o Fábio Carille? Não dá. Não dá. Pô, tem Paulinho, tem Jair, tem Tietê, tem Hugo Moura, Matheus Carvalho, Nuno, Verrete fazendo gol, Coutinho, sabe? PH. Pô, dá pra dizer que o PH hoje tá figurando entre os melhores laterais do Brasil. Não dá. É absurdo dizer isso. O lateral esquerdo, Piton, a gente pode falar, reclamar defensivamente, mas é um dos melhores do Brasil também. A gente tem um dos melhores goleiros do Brasil também. A zaga é terrível, eu sei, mas tu tá me entendendo? Que é muito diferente tudo que a gente cobrava há um tempo atrás, tô dando o exemplo aqui do Sapinto, em relação do Carille, tem família. Tem sim, família. O Carille tem que entregar mais. Esse time tem mais organização. Não pode ser frágil desse jeito.
E o time não pode ser espaçado quando tem a bola, onde já se viu isso. Cadê essa movimentação aí de meu Deus, cara? Como é que não trabalha isso quando o time é pressionado ali no meio campo? Um ponta tá pra lá, o outro tá pra cá, o atacante tá lá e o Coutinho tá onde? Aí fica aquele buraco e o time adversário aqui preenchendo todo o setor e não tem ninguém aqui. Que isso, cara? Que loucura é essa? Sabe? Tu viu a opinião do Fernando Campos aqui ontem, que eu comentei? Ele falou, cara, vendo aqui ao vivo, vendo aqui de São Januário, tá ainda pior. O time é todo espaçado. Isso é o quê? Parte física, o time é lento, sabe? Mas, é como eu disse, é realmente complicado uma mudança de treinador pelas opções. Mas eu discordo plenamente do Ronaldo e de qualquer outro que fala, mas o Carille não tem opções, é isso, é aquilo. Estão pegando o passado do Vasco. O passado do Vasco. Quando você pega o Vasco atual e compara com outros times, Grêmio, vou citar Santos de novo, Cruzeiro, pô, sabe? Tá a mesma merda. Tá a mesma coisa, é o mesmo nível. Não pode usar esse tipo de argumento, sabe? Essa é a minha opinião. Eu quero saber a sua. Se você acha que o meu argumento, a minha comparação, absurda. Fui. Daqui a pouco eu tô de